Jesus, boa tarde, povo de Deus, tudo bem? Como que vocês estão? Só na paz? Mais uma vez estamos aqui de novo no nosso programa Tempo de Edificação. Gente, nós temos um assunto hoje muito interessante. Nós estamos recebendo aqui o pastor Rodrigo, professor em bacharel, é o nosso professor também do núcleo aqui de Itaquá, da Igreja Visão do Altar, e hoje o nosso pastor e professor Rodrigo nos dá a honra de estar aqui com a gente. Tudo bem, professor? Como que o senhor está? Pai do Senhor, pastor Washington, a paz do Senhor, todos que estão ouvindo. É uma honra estar retornando aqui a esse programa, né? E a gente está falando de Jesus aí, falando da Bíblia. Isso daí é um imenso prazer falar da Bíblia, né? Glória a Deus, é isso aí, irmãos. E nós temos um tema aqui muito bom hoje. Hoje nós vamos falar sobre a história da igreja, né? Então você que não conhece a história da igreja e quer no mínimo ter um conhecimento aí por cima do que significa a igreja, como que começou a igreja, como se originou a igreja, né? Quais os processos que a igreja tem passado. Então, o nosso professor, ele vai hoje nos auxiliar nessa questão e ele vai falar para a gente hoje sobre a história da igreja, né? No longo dos anos, dos séculos, dos anos, a igreja passou por muitas perseguições, mas a igreja nunca deixou de ser igreja. Nós aprendemos que a igreja ela cresceu em meias às perseguições, não é isso, professor? Exatamente, né? Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja se fortalecia e crescia, né? E nós vemos também uma frase que o sangue dos mártires foi semente para o crescimento da igreja, né? E é importante a gente saber as nossas origens, de onde nós viemos. E eu quero parabenizar o pastor Washington por esse tema, até que dia 31 agora, a gente comemorou 505 anos da Reforma Protestante. Em 31 de outubro de 1517, Martim Lutero pregou as 95 teses no castelo de Westminster, e dentro dessas teses era contra as indulgências da Igreja Católica, contra os mandamentos que o Papa havia imposto sobre a sociedade, contra as doutrinas do purgatório. E ali Lutero, ele se levantou contra a Igreja Católica e ele foi, né, um baluarte, um primordial para que hoje nós, como Igreja Cristã Protestante, estivemos aqui. E é importante também, gente, a gente saber a história da igreja, porque tem lugares que a gente vai e as pessoas são contra a teologia, fala que não gosta de estudar teologia, mas se não fosse os pais da igreja, se não fosse os teólogos que surgiram dentro da igreja, a gente não teria esse livro aqui, pastor Washington. Verdade. A gente não teria acesso a esse livro se não fosse esses homens que escreveram a história da igreja, o que nós chamamos de patriarcas, né? Então, por isso que é muito importante a gente aprender a história da igreja. Glória a Deus. Isso é muito interessante, né, irmãos? Porque às vezes aquilo que o professor acabou de falar, às vezes nós fazemos críticas, né, contra a teologia, mas se não fosse a teologia para nos informar, para nos trazer um contexto histórico do que é o cristianismo, do que é a igreja, do que é o evangelho, a gente não tinha esse conhecimento. Então, os pais na fé, eles lutaram, eles perseveraram para que nós tivéssemos hoje esse material em mão, através da teologia, para a gente conhecer o contexto histórico da igreja. Então, hoje nós vamos falar sobre a igreja. Eu queria já aproveitar e pedir para que os irmãos compartilhassem aí com um amigo, com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus, porque esse assunto é maravilhoso. Gente, esse assunto é maravilhoso. Eu creio que o nosso professor ele vai explicar de uma forma objetiva a história da igreja. Então, você que pode, compartilha no seu Facebook, compartilha com algum amigo, porque esse tema é maravilhoso. Nós estamos falando da história da igreja.
Professor, a igreja, ela deu-se início lá em Atos, quando fala da igreja primitiva, é isso? Exatamente. A igreja ela se iniciou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando os discípulos eles estavam reunidos, né? Foi 10 dias após a ascensão de Cristo, ou seja, após Cristo ser arrebatado, ele deixou uma ordem expressa para a igreja: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E os discípulos ainda não tinham noção, ainda não tinham ideia do que iria acontecer. E eles foram para Jerusalém no meio de uma grande perseguição que havia entre os seguidores de Cristo. Eles estavam reunidos ali no Monte das Oliveiras, e quando Cristo ele foi arrebatado, eles refletiram sobre esse mandamento de Cristo de ir para Jerusalém, porque lá em Jerusalém eles estavam sendo perseguidos também. E foi onde eles se instalaram ali no cenáculo e, em obediência à palavra de Deus, perseveraram em oração. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele fala que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, pastor Washington. Então a gente supõe que lá no Monte das Oliveiras, no dia que Jesus foi arrebatado, lá em Lucas capítulo 24, lá em Atos capítulo 1, então a gente acredita que mais de 500 pessoas testemunharam o arrebatamento de Cristo ali no Monte das Oliveiras. E depois, 10 dias depois, quando estava o dia do Pentecoste, a Bíblia relata que somente havia 120 pessoas perseverando em oração. Eles estavam assentados, percebe que eles não estavam de joelhos. A Bíblia diz assim: estavam assentados quando de repente veio um som do céu como de um vento impetuoso. Ou seja, não veio também um vento sobre a casa, veio um som como de um vento impetuoso. E ali Deus inaugurou a igreja, né? Coincidentemente, a festa que eles estavam participando, que é chamada Pentecoste, era a festa das primícias, aonde as pessoas elas ofereciam as suas primícias. E ali Jesus ofereceu sua primícia, né? A igreja ali, os primeiros apóstolos foram oferecidos a Deus ali, naquele momento em que a igreja ela foi fundada. Então a igreja foi fundada no dia do Pentecostes, né? Há alguns teólogos que divergem, algumas opiniões, por exemplo, tem alguns teólogos que dizem que a igreja foi fundada no momento em que Jesus ele soprou sobre os discípulos e disse: recebei de mim o Espírito Santo. Mas a gente não tem base bíblica para afirmar isso, pastor Washington, até porque a gente lê o livro de Lucas e lê o livro de Atos, que foi o próprio Lucas que também escreveu. Ele começa a usar o termo eclésia, que é a igreja, somente após Atos capítulo 2, ou seja, antes de Atos capítulo 2, o termo igreja ele não é usado. Então, nós temos a convicção e a certeza de que a igreja nasceu no dia dos Atos dos Apóstolos. Ah, entendi, porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 ali, ela se originou, de fato, né? Porque antes de Atos capítulo 2 ali, a gente percebe que a convivência que os discípulos tinham com Jesus não era uma igreja como instituição, né? Jesus ele se reunia em vários pontos ali para dar os seus ensinamentos, então não havia um local apropriado. Essas características a gente vê a partir de Atos capítulo 2, né? Quando Pedro ele faz ali o primeiro discurso, e ali começa então aquela multidão ali, que já veio ali dos cenáculos, né? Depois dos 120 ali se originou então quando Pedro já entendeu que ali era o início da igreja, que ali a igreja estava nascendo como instituição, Exatamente. Né? Não só organismo espiritual, mas como instituição. Exatamente, ali a igreja nasceu como organismo e como organização. Antes, Jesus só havia ajuntado os discípulos. Antes, nós chamamos de talmidim, né? Talmidim é a palavra discipular em hebraico. Então, Jesus, ele discipulava os seus discípulos, né? Eles se encontravam, Jesus realizava curas, milagres, sinais miraculosos, pelo poder do Espírito Santo, e nesses ajuntamentos ainda não havia sido constituída igreja. Por quê? Porque o próprio dono da igreja estava andando entre nós. Então, após o próprio dono da igreja, né, ele ter sido assunto ao céu, foi aí que ele institucionalizou a igreja. De fato, foi em Atos capítulo 2 que foi constituído a igreja. Ah, entendi. Uma coisa interessante também, professor, é porque a gente vê ali também as características da igreja primitiva, porque depois de Atos capítulo 2 ali, quando ela é formada como instituição mesmo, como um organismo vivo, a gente vê ali que a Bíblia diz que os irmãos viviam
na união, né? No partir do pão, tinha tudo em comum. Então a gente vê que realmente era uma congregação, porque os irmãos viviam unidos, né? A ponto Exatamente. também da palavra falar que eles vendiam as suas propriedades, né? No caso, depositavam aos pés dos apóstolos. Então a gente vê que havia uma união tão forte da igreja que uma pessoa que não tivesse no mesmo pensamento, como foi no caso ali de Ananias e Safira, você vê que eles não procederam da mesma forma que os irmãos, e você vê que era nítido, uma pessoa que ela não procedia da mesma forma que os irmãos, você via que a pessoa não fazia parte de uma forma inteira ali, né? Porque você vê que os irmãos tinham tudo em comum, então eles pegavam ali, depositavam ali aos pés dos apóstolos as suas propriedades. Então, quem não submetia ali aquela visão que a igreja estava tendo, então a pessoa meio que ficava meio fora do quadradinho. Não que os irmãos em si excluía, mas parece que quem olhava aquela igreja já via a característica da verdadeira igreja, né? Que os irmãos está junto como um organismo, né? Exatamente, a igreja ali já estava em união, já estava numa mesma língua, no mesmo sentido, no mesmo propósito. E ali, o relato de Atos capítulo 4, é muito claro, né? Que as pessoas elas depositavam os bens aos pés dos apóstolos, os apóstolos eles distribuíam, né? Então eles tinham uma obra social muito forte, eles não tinham não somente o compromisso com o evangelho, o compromisso de pregar a palavra, ganhar almas para o reino, mas eles também tinham compromissos com os mais necessitados, compromisso com as pessoas que precisavam, né? Então a igreja ela tinha um social naquele tempo muito forte, e a igreja também ela precisava falar a mesma língua, né? A gente percebe lá em Atos que Barnabé veio de Chipre. Inclusive, Eusébio de Cesareia cita, né? A gente não tem até muita prova disso, que ele seria um dos 70 discípulos de Jesus, que estaria fora daqueles 12 mais chegados, né? E Barnabé, ele veio da cidade de Chipre, era uma cidade muito próspera, então Barnabé ele tinha muitos bens. E ele fez sua oferta voluntária, ele vendeu sua propriedade em Chipre, depositou aos pés dos apóstolos, e ele tinha uma fama muito grande, não só por isso, mas Barnabé ele tinha muitas virtudes ali dentro da igreja primitiva, ele tinha muito respeito na igreja primitiva. Aí Ananias e Safira, vendo esse respeito que Barnabé ele havia adquirido por ter depositado o valor da sua propriedade, né, aos pés dos apóstolos na igreja, eles quiseram fazer o mesmo. Porém, eles não foram verdadeiros com Deus, eles não foram honestos com os apóstolos, com o próprio Espírito Santo, que Pedro disse, né? Por que mentiste ao Espírito Santo? Vocês não tinham obrigação nenhuma de fazer isso. Vocês podiam muito bem depositar esse valor e dizer, olha, a gente vendeu a nossa propriedade, parte nós estamos dando e parte nós estamos retendo. Não tinha problema nenhum eles fazerem isso. Não tinha problema nenhum eles fazerem isso, né? Mas eles mentiram, e Deus ali havia mostrado que a igreja estava nascendo, então não havia espaço para mentira, não havia espaço para discordância, e foi que eles foram fulminados, né, pelo poder de Deus ali naquele momento. É muito forte. E o professor, queria que o professor falasse uma coisa um pouquinho para a gente, porque assim, a igreja surgiu, mas antes da igreja surgir, a palavra diz que Jesus, ele junto com os discípulos, ele falou que os seus discípulos seriam martirizados, né, por amor do Evangelho, e isso aconteceu com todos, com exceção de João, né? Exatamente. João foi o único que não foi martirizado. Mas quando a igreja surge lá em Atos, dali para frente, a igreja ela já começa a passar esse processo, né, dos mártires. E eu queria que o professor explicasse um pouco assim. Porque depois de 70 anos depois da morte de Cristo, Jerusalém ela é destruída. Exatamente. E nesse período, assim, depois da morte de Cristo para frente, até os 70 anos, até cumprir os 70 anos, onde Jerusalém foi destruída, nesse período já teve os mártires, ou os mártires foi depois da destruição de Jerusalém, ou já assim que Jesus morreu, já deu-se início aos mártires? Como que funciona essa parte? Muito boa pergunta, pastor. Em Atos dos Apóstolos, nós já vemos os mártires, né? Atos dos Apóstolos, ele compreende os primeiros 30 anos da igreja,
que foi do período de 33, quando a igreja nasceu, até o período de 66, 64 mais ou menos. A gente sabe que foi esse período porque quando Lucas ele termina, né, e de repente de escrever o livro de Atos, ele termina quando Paulo ele está indo a julgamento pelo imperador romano. Então ali Lucas termina o seu relato. Então a gente sabe que quando Lucas terminou aquele relato, é que não havia acontecido ainda essa invasão no ano 70, né? Então, ou seja, foi escrito antes do ano 70. E por Atos ter escrito antes, então a gente não tem relato dos outros que foram mortos, né? Durante esse período até o ano 70, mas a gente tem um relato de Estevão em Atos capítulo 7, que foi chamado o primeiro Mártir, né? E ele foi levantado como diácono, Atos capítulo 6, né? Os apóstolos, eles estavam tendo uma demanda social, eles falaram assim, olha, eu tenho que me preocupar aqui com a oração e com a palavra. Vamos fazer o seguinte, vamos levantar 7 pessoas cheias do Espírito Santo e que sejam tementes a Deus e vamos colocar eles para trabalhar à mesa. A palavra diáconos, que significa servo no grego, e eles foram levantados para isso. E percebe que naquele tempo os diáconos já davam trabalho para o inferno, né? Estevão já saiu pregando e como resultado Estevão foi martirizado. Então nós temos o martírio de Estevão, nós temos o martírio de Tiago, irmão de João. Ele foi morto à espada por Herodes. E quando Herodes matou Tiago, ele viu que o povo gostou. Então aí ele começou a perseguir mais ainda a igreja. Mas por que a igreja foi perseguida nesse tempo? Porque Jesus falou em Atos capítulo 1, versículo 8, serei minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Então, se não tivesse perseguição, a igreja não teria se espalhado. É verdade. Então, por isso que quando Herodes ele matou Tiago, aí ele viu que o povo gostou, ele começou a perseguir. O que eles fizeram? Se espalharam. Se espalharam. Então a perseguição fez bem para a igreja. Fez bem para a igreja. Então só os apóstolos ficaram em Jerusalém e o resto tudo se espalhou, né? A gente vê ali Filipe, né? Ele falando, pregando para o eunuco, depois ele foi para Samaria, ele fez um avivamento lá em Samaria, aí depois a gente vê Pedro na casa de Cornélio, então a gente vê depois o evangelho se expandindo. Agora, só concluindo, né, sobre os mártires, tem uma história interessante que diz que a igreja lá em Jerusalém, eles estavam reunidos e Deus usou um profeta lá em Jerusalém. Alguns da história dizem que poderia ter sido Ágabo, aquele mesmo Ágabo que disse que Paulo ia ser morto, né? Esse profeta, ele era profeta de Antioquia, que surgiu uma profecia lá em Jerusalém dizendo o seguinte, olha igreja, arrumem suas malas, saiam daqui. E eles lembraram de Mateus 24, quando Jesus ele disse, olha, quando chegar aquele dia, não voltem para buscar suas malas, peguem tudo e saiam correndo. E aí eles falaram assim, olha, saiam de Jerusalém, porque vai vir uma destruição sobre Jerusalém. E quando o general Tito, no ano 70 depois de Cristo, invadiu Jerusalém, muitos crentes já não estavam mais lá. Já não estava mais lá. Já tinha uma profecia, né, pedindo para eles saírem. E ali foi realmente uma pessoa de Deus que disse. É a mesma coisa que a gente está hoje, por exemplo, aqui, aí vem um profeta e diz assim, saiam de São Paulo, que vão invadir, vai destruir tudo. E aí a igreja, ela saiu, e o ano 70 depois de Cristo, já não tinha mais crente ali no momento que o general Tito, ele invadiu Jerusalém e matou todo mundo, né? Inclusive foi tema até de documentário do History esse dia, e no documentário do History diz que o general Tito, ele assassinou mais de 500 judeus crucificados. Nossa. Ele só parou, pastor Washington, de crucificar os judeus porque acabou a madeira. Misericórdia. Aí eu fiquei pensando, né? Esses mesmos judeus que foram crucificados pelo general Tito lá no ano 70, talvez poderia ser aqueles mesmos que gritaram lá para Pilatos, lá que a gente vê em Mateus 27, dizendo crucifica, crucifica. Aí, quem sabe não foi esses mesmos judeus que pediram para Jesus ser crucificado, também não tiveram o mesmo fim. Né? É verdade, professor, é verdade. E aí a igreja se espalhou, e após a igreja ter se espalhado, onde eles iam, eles pregavam contra a idolatria. Então eles chegavam numa cidade romana, e a cidade romana, ou grega, era uma cidade repleta de ídolos, repleta de demônios, repleta de idolatria. Então eles diziam o seguinte, olha, a gente não se curva a vocês, a gente tem um Deus, a gente tem a Jesus Cristo,
a gente não circula vocês. Aí as pessoas ficavam com tanta raiva dos crentes, que era tipo assim, tropeçou na rua é culpa dos crentes, vamos perseguir os crentes, vamos matar os crentes. E ali a gente vê o martírio dos crentes, né? Quando o general Tito, ele saiu do poder, né? Ele acabou o reinado dele, aí veio Nero, né? Nero, ele entrou em 64 depois de Cristo. Nero foi um grande perseguidor da igreja. Então foi no reinado de Nero que Paulo foi morto, foi no reinado de Nero que Pedro foi morto. Então foi... Que no caso é depois dos 70 anos. Depois dos 70 anos. Ele começou a reinar em 64, só que foi em 74, olha só que coisa interessante, 10 anos depois. E 4 anos depois da invasão de Jerusalém, foi que ele botou fogo em Roma. Alguns dizem que foi ele, outros dizem que não foi. Em Roma havia 14 bairros na cidade de Roma, e dos 14, 10 praticamente foi completamente destruído, e os bairros que ficaram mais intactos foi dos crentes. Aí Nero já era perturbado com os crentes, né? Porque os crentes não se prostravam a Deus, eles não adoravam o imperador. Aí ele resolveu botar a culpa nos crentes. Ele falou lá para Roma, né? Para a cidade de Roma, para os cidadãos romanos, que foi os crentes que botou fogo em Roma. Daí começaram a perseguição. Eles pegavam os crentes, jogavam betume e faziam os crentes de iluminação nas ruas públicas de Roma. Você imagina você andando na rua, de repente você olha para cima, você vê uma pessoa pegando fogo, é um crente. Chamava de tocha humana, né? Tocha humana. Tocha humana. E ele jogou muitos ali também nos leões, né? Jogou muitos ali para os leões. E um desses aí que foi jogado também para os leões, que era Clemente, né? Ele disse uma frase muito famosa, antes dele ser jogado pelos leões, ele disse o seguinte: olha, eu agora sou como um trigo de Deus, e serei triturado como pão de Cristo, para a glória de Deus e do Espírito Santo. E ali ele foi jogado à cova dos leões e foi todo alegre. Você pensa que os relatos que falavam que quando jogavam as pessoas, elas ficavam aterrorizadas? De maneira alguma, elas gritavam: venham logo nos devorar. Elas morriam com prazer. Morria com prazer. Morria pelo Evangelho e morria com prazer. Exatamente. Eles morriam ali pelo Evangelho, e eles não tinham nenhuma temor no momento em que eles estavam à porta da morte, porque eles tinham, na verdade, ansiedade, né? E foi o que Paulo ele fala, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ali, em segunda epístola dele ao Timóteo, que escreveu depois dos relatos de Atos dos Apóstolos, né? Foi quando ele escreveu. Já havia passado a história de Atos dos Apóstolos, ele já estava preso pela segunda vez, porque na primeira vez que ele foi preso, ele conseguiu sair, aí ele voltou para Jerusalém, depois ele foi para Espanha, e depois da Espanha foi quando Nero começou a governar. Aí Nero prendeu Pedro primeiro e crucificou Pedro. Aí Pedro disse o seguinte: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. E crucificaram Pedro de ponta cabeça. Aí Nero foi e prendeu Paulo. E quando Paulo escreveu a segunda epístola ao Timóteo, ele já estava no corredor da morte, né? Então ali ele já estava... E é onde ele solta a famosa frase, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque ele já sabia que já restava poucos dias para ele. E nesses poucos dias que restava para ele, foi quando ele teve essa preocupação. A igreja estava muito perseguida. E Timóteo, ele era pastor na igreja de Éfeso. Então ele mandou essa carta para Timóteo porque ele estava preocupado. Ele falou: poxa, Timóteo é um pastor jovem, né? E diante dessa perseguição, vai que Timóteo desanima. Então essa segunda carta foi exatamente com esse propósito, para Timóteo não desanimar. E ali ele mandou essa carta, né? Porque Timóteo estava cuidando de umas igrejas mais famosas do tempo da igreja primitiva, que era a igreja de Éfeso. Eu tenho por mim que seria a terceira igreja, né? Que primeira era a igreja de Jerusalém, segunda era a igreja de Antioquia e terceira era a igreja de Éfeso, as igrejas mais importantes naquele tempo. Uma vez eu ouvi um teólogo dizer: quem não queria congregar na igreja de Antioquia, né? Lá tinha Paulo, lá tinha Barnabé,
lá tinha Lucas, lá tinha o profeta Ágabo, lá tinha pastores e doutores. Nossa. Todo mundo queria congregar na igreja de Antioquia. Era o encontro de vasos. É o encontro de vaso. Só profeta. Imagina uma igreja com Lucas, com Paulo, com... Imagina, Meu Deus do céu. Todo mundo ia querer congregar lá. Professor, e é muito interessante, nesse cenário, assim, o professor falou da profecia de Jesus, né? Falou que tinha que pregar o evangelho em Jerusalém, mas também, né, na Judéia, Samaria e confins da terra. Quando a gente olha para essa profecia, a gente vê muito o apóstolo Paulo nela, né? Posso Sim. dizer assim? Porque praticamente depois ali da morte de Cristo, a igreja se concentra muito em Jerusalém, né? E a gente vê que quando surge o cenário que surge ali o apóstolo Paulo, não sei se falha a memória, que ele fica 13 anos sendo preparado, é isso mesmo? É 13 anos? Esse versículo, Atos capítulo 1, versículo 8, é exatamente a introdução do livro. Porque a gente vê até o capítulo 9, a igreja como foco em Jerusalém, do 10 ao 12, a igreja como foco em Samaria, e do 13 ao 28, a igreja com foco no mundo todo, né? É um versículo introdutório da igreja, né? Paulo ele cita isso em 2 Coríntios capítulo 12, né? Que ele fala assim: há 14 anos conheço um homem, se no corpo eu não sei, foi arrebatado ao terceiro céu. Ele tem uma citação em Colossos também, que ele cita, né? Que foi 14 anos de preparação. Então, isso é uma lição para nós, gente, porque tem muita gente hoje, tem 6 meses de crente, já quer ser pastor, já quer abrir igreja, já não sabe nada ainda, e Paulo ele ficou 13 anos se preparando. Quando a gente lê o intervalo entre Atos capítulo 9 e Atos capítulo 11, quando ele começa já o seu ministério, se passou muito tempo realmente, se passou entre 13 e 14 anos ali para que Paulo ele viesse a ter o seu ministério reconhecido. Se preparando, né? Se preparando, buscando, ele sendo um doutor da lei, mesmo assim ele foi se capacitar, ele foi se preparar, né? Antes de estar iniciando o ministério. Ele não começou do nada, assim, já começou o ministério, não. Ele não foi algo que Paulo já começou pregando, não. Ele passou por um período, ele passou por uma fase e durou exatamente entre 13 e 14 anos, né? Isso é uma lição para nós hoje, né? Tem pessoas que têm 1 ano já quer ser pastor, já quer ser apóstolo, hoje a moda não espera o tempo, né? E é necessário. Não espera o tempo, é necessário a gente esperar o tempo de Deus, né? Enquanto nós estamos ainda no primeiro tempo, nós somos chamados de neófito, né? Novo convertido. Então, esse período, Paulo, ele proíbe lá em Timóteo e em Tito de separarem pessoas, até mesmo a cooperador. Ele fala assim, não quero que vocês separem nem neófitos à obra do ministério. Até para diácono, né? Os neófitos, eles estavam fora dessa função, que é os novos convertidos. Então, tem um tempo de preparação, tem um tempo, né? A igreja, nós somos como árvores plantadas junto a ribeiro, e uma árvore, ela começa crescendo para baixo, antes dela crescer para cima. E então, nós temos que fincar raízes no Evangelho antes da gente almejar algum cargo. E se a gente almeja, a gente conquista, porque Paulo disse, aquele que deseja o episcopado, ou seja, aquele que deseja um cargo dentro da igreja, boa obra o deseja. Então, tem que começar primeiro cultivando. Depois, quando você entender o seu chamado, quando você entender seu ministério, é aí que você vai e espera o tempo para poder exercê-lo. Sim, é profundo isso, né, pastor? Porque Sim. Quando a pessoa ela exerce o ministério antes do tempo, então a pessoa ela pode tropeçar, às vezes não porque ela quer, mas pela falta da experiência, né? Porque ministério ele não é tão simples como as pessoas pensam, né? Exatamente. Então, por isso que tem que ter um preparo, porque além da pessoa ter um preparo para ela exercer o ministério, ainda que seja de uma forma física, mas também tem o lado espiritual, né? E isso me faz lembrar, professor, quando aquela passagem que diz, quando Jesus ele se aproxima de Pedro e diz assim: Pedro, eis que Satanás essa noite pediu para te cirandar como trigo, mas eu roguei por ti
para que a tua fé não desvaleça e tal. E ali Jesus ele falou para Pedro que o inimigo ele queria se ir andar, mas só que Pedro estava sendo preparado para o ministério. E a gente vamos perceber que mais na frente o próprio Jesus fala para ele, né? E tu, quando se converter, confirma seus irmãos. Então Jesus estava falando que naquele momento ainda que Pedro estava andando com Jesus, ele não estava pronto, né? Ele não estava pronto. Então Jesus exerceu o ministério ali de 3 anos a 3 anos e meio. Então a gente vê que para Pedro começar mesmo ali, exercer o ministério ali, depois de Atos capítulo 2, não foi da noite para o dia, né? Exatamente. Precisou ter um preparo ali, ele andou com Jesus, ele por muitas partes ali ele vacilou, ele errou, mas ele estava sendo preparado para o ministério. Exatamente. Jesus ele estava preparando Pedro, ele estava preparando os seus discípulos, né? Então, esse período que os discípulos andaram com Jesus foi um período de preparação. Então, Jesus deixou claro que Pedro precisava se converter primeiro. Ah, mas Pedro ele andava com Jesus. Sim, ele andava com Jesus, mas ele precisava ainda mudar de vida, né? A palavra conversão é mudança de vida. É metanoia, né, que nós chamamos, mudança de vida, mudança de mentalidade. Então ele precisava primeiro se converter para depois que ele viesse estar pronto para exercer o ministério. A maior lição que Jesus deixou para um obreiro, pastor Washington, é João 13, quando ele lavou os pés dos discípulos. Ali Jesus ensinou uma coisa preciosa para nós obreiros que temos que carregar para nós. Que ministério não é status, ministério é serviço. Serviço. Nós estamos a serviço da igreja, nós estamos a serviço das pessoas. Nós não somos obreiros para ostentar cargo, nós somos obreiros para sermos servos das pessoas que buscam, né, algo espiritual, buscam uma cura, buscam um milagre, buscam a salvação. Então, nós estamos nos colocando na posição de servo, não na posição de ostentar o nosso cargo, ostentar o nosso título. Isso não deve fazer parte da mentalidade de um obreiro. O obreiro, a partir do momento que ele se coloca, é o que Paulo fala lá em Filipos, né? Filipenses, na epístola dele aos Filipenses, que nós temos que considerar superiores uns aos outros. Né? Então, quando a gente começa a ter essa compreensão, e aí Jesus começa a já trabalhar no nosso ministério. Glória a Deus. Então, o professor, como o professor estava explicando para a gente, então Atos ali, depois desse preparo do apóstolo Paulo, dos 13 anos para frente ali, o apóstolo Paulo ele foi um dos grandes responsáveis em expandir o evangelho também, né? Exatamente. Porque as 4 viagens missionárias dele ali realmente a igreja saiu de Jerusalém. Exatamente. Paulo ele foi esse grande responsável por levar o evangelho aos gentios. Ele é chamado de o apóstolo dos gentios. Quem são os gentios? Os não-judeus. E Jesus enviou ele, né? Então essas viagens que Paulo fez, a gente vê na primeira viagem missionária, foi uma viagem mais local. Ele andou ali muito pela região pós-Palestina, região ali de Tiro, região de Sidom. Já a sua segunda e terceira viagem já foi mais expandida, né? Já foi nível Europa, ali a gente vê Paulo em Atenas, em Atos capítulo 17, a gente vê Paulo em Corinto, que é uma cidade grega, a gente vê Paulo em Éfeso, que também é uma cidade turca. Então, a gente vê depois o Paulo expandindo a sua viagem, o seu ministério, até o dia em que Paulo tinha o desejo também de pregar em Roma. Quando ele escreve a sua epístola aos Romanos, né, ele fala assim: desejei muito ir ter convosco. Só que a forma como ele foi é uma forma que ninguém desejava ir, né? Ele foi preso para Roma, né? Foi preso. Então, eu acho que ele pensou assim: puxa, eu desejei ir, eu fui mesmo. Só que eu fui de um jeito que eu não queria, né? Que era preso. Então, aí ele pregou depois em Roma e depois de Atos, né? Quando Lucas terminou a narrativa, ele pregou também na Espanha. E a gente vê lá em Atos capítulo 15 que o evangelho já tinha sido pregado em todo mundo conhecido daquele tempo, né? Tamanha dedicação do apóstolo Paulo e dos seus discípulos em trazer o evangelho. Então, se referindo ali àquela região ali da Europa ali, tudo na época de Paulo já foi pregado, né? Tudo já foi pregado ali. Paulo ele já havia pregado a toda aquela região. Quando a gente fala, por exemplo, de Roma, é óbvio ali na parte da Itália, em Tarsis, que já fica também próximo à Espanha. Então ali o evangelho era pregado e as pessoas elas que ouviam o evangelho ali, elas levavam para as outras regiões da Europa. Então o evangelho era muito conhecido ali
por conta, né, da pregação dos apóstolos. Então, tem regiões, óbvio, que não foram os apóstolos que chegaram, mas eles tiveram contribuição porque eles ganharam as almas que chegaram até lá. Sim, né? tiveram contribuição. E professor, e assim, tem algum relato que fala assim, sobre a igreja depois da morte do apóstolo Paulo, quando ele morre, depois da morte dele, assim, porque havia muitas igrejas, né? Sim. Já fundadas na época dele, a igreja a Tessalônicas, Tessalônica, né? A igreja em Tessalônica, a Colossenses, a igreja lá em Colosso, né? Fora a igreja de Corinto, em Éfeso, a igreja em Tiatira, a igreja em Laodiceia. Então já havia muitas igrejas sendo fundadas no tempo que Paulo ele morreu, né? Foi martirizado. E aí depois que ele morre, aí no caso assim, a igreja continua, e no caso ali, cada pastor, cada ministro da igreja, eles dão continuidade ao evangelho e a igreja continua. Exatamente. E ali nós temos relatos, por exemplo, de Clemente, né? Clemente de Alexandria, foi isso que eu falei agora. Nós temos relatos de Inácio de Antioquia. Inácio também, alguns dizem que ele foi discípulo de João, né? João o apóstolo. E João ainda estava com o ministério dele, né? Quando Nero perdeu o trono, ainda João, né? Quando Nero morreu, que Nero não aguentou a pressão do povo de Roma, porque ele começou bem lá em Roma, né? Só que depois que teve o incêndio de Roma, depois que ele começou a perseguir a igreja, ele se tornou muito impopular lá em Roma. Ele foi perdendo a moral e passou por muitas batalhas lá em Roma e ele acabou tirando a sua própria vida. E, se eu não me engano, acho que foi Diocleciano, foi o tempo em que foi o imperador que ele reclusou, né, João ali na ilha de Patmos, mais ou menos entre 98 e 100 depois de Cristo. E naquele tempo já Inácio de Antioquia também já estava já com o seu ministério. A gente sabe também que Inácio ele foi martirizado, né? Quando ele tinha 80 anos de idade, ele foi chamado lá em Roma e disseram assim para ele: a gente quer que você negue Jesus agora. Ele falou assim: olha, eu conheço Jesus, eu ando com Jesus há mais de 70 anos e eu nunca fiz nada de bom para Jesus e eu não vou negá-lo, né? Prefiro ir à morte, prefiro ir para a fogueira, preferiu a morte do que muito negar forte a Jesus, né? Então, tive Clemente indo para os leões, Inácio de Antioquia sendo morto na fogueira. Então, ali começou a surgir os homens de Deus e começaram, né, por conta de não se prostrarem aos imperadores, por conta de não se prostrarem aos deuses romanos, aos deuses gregos, eles acabavam sendo martirizados. E, professor, eu queria que o professor falasse assim, a igreja hoje que nós conhecemos, né, a igreja que se iniciou ali um pouco antes dos pais na fé, na época de Constantino, porque tem um relato ali muito forte antes de Constantino, que a igreja, ela sofreu muito ali, né, a ponto dos cristãos já terem perdido suas casas, muitos já habitavam em montanhas, né, até chegar aquele cenário ali de Constantino. Então ali a igreja estava sendo muito oprimida. Uhum. Constantino ele foi como uma espécie de refúgio ali, uma permissão de Deus para ele surgir naquele cenário ali, para a igreja ressurgir, porque ali houve meio que um apagão da igreja ali, um pouco antes de Constantino, né, nos imperadores que antecederam Constantino. Exatamente. Antes de Constantino, o que acontecia? A igreja ela se reunia escondida. Então eles se reuniam nos becos, nos cemitérios, eles se reuniam escondidos, né, a igreja. Por quê? Porque se pegasse alguém e descobrisse que essa pessoa era crente, ela era morta. E Constantino, a sua mãe, se não me engano, acho que chamava Mônica, não me lembro, a mãe dele tinha uma simpatia com o cristianismo, né? Então ele cresceu na casa dele ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar do cristianismo, e aí ele se tornou imperador, porque naquele tempo o evangelho também estava sendo pregado ali sob a casa real, né? Sob a casa imperial. E aí, quando ele se tornou imperador, ele foi numa luta, numa batalha, e ele fez um propósito com Deus. Segundo o próprio Constantino, né, declarou que foi até
Eusébio de Cesareia, que cita, né? Eusébio de Cesareia, ele faz uma fonte muito boa, né? O livro dele, a história eclesiástica, né? Fala bastante dessa parte aí de Constantino. E Constantino, ele fez uma oração para Jesus e ele disse que ele teve uma visão de Jesus e Jesus falou assim para ele: pode ir para essa batalha que eu vou dar vitória. E aí ele foi para essa batalha, ele voltou vitorioso. E quando ele voltou vitorioso, ele voltou já como imperador e ele declarou a plenos pulmões para todo mundo, dizendo: olha, eu fui numa batalha e Jesus foi comigo. A partir de hoje, eu estou servindo a Jesus. Aí no ano de 311, ele concedeu um que nós chamamos de Edito de Milão. Foi aí que ele parou de perseguir a igreja. Ele não havia, assim, vamos dizer, ainda declarado a igreja como religião oficial de Roma, mas no Edito de Milão, ele dizia o seguinte, que os crentes, eles têm liberdade para adorar, eles não são obrigados a prostrar-se para ídolos, eles não são obrigados a prostrar-se para o imperador e simplesmente eles têm que adorar a Jesus Cristo, né? Aí teve um grande problema no tempo de Constantino, que houve uma heresia que estava surgindo naquele tempo, de um homem que nasceu no Egito chamado Ário. E Ário, ele dizia que Jesus ele não era Deus, e começou a pregar sobre isso. E Atanásio também, que era lá de Alexandria, né? Numa disputa com Ário, numa disputa teológica com Ário, ele acabou com Ário com simplesmente 2 palavras. Ele falou assim, falou para os arianos, né, que estavam crescendo muito, as pessoas dizendo Jesus não é Deus. Aí ele disse assim: se Jesus não é Deus, então ele não pode salvar ninguém, porque você só pode salvar alguém se você for Deus. Ou seja, se Jesus for um homem, ele não pode se salvar a si mesmo. E se Jesus não é Deus, nós não temos motivo nenhum para estarmos aqui e estamos aqui discutindo, porque se nós estamos aqui é porque Jesus é Deus, né? Então Atanásio declarou isso e a doutrina de Ário acabou chegando no Império. E fontes históricas dizem que Constantino ele era ariano. E isso daí era verídico, por quê? Porque imagina que para o Império declarar efetivamente que um Deus maior que tudo, né, estava à frente de tudo, para o Império era um pouco dizer que o Império estava no seu nível diminuído. Então dizer que Jesus estava no mesmo nível do Imperador era mais fácil para eles. Por quê? Até o tempo de Constantino a igreja era perseguida, a igreja era pobre, a igreja era massacrada. Depois de Constantino, ele começou a fundar templos, criar templos suntuosos. Inclusive, ele começou lá na Basílica de Roma, né? A Basílica de São Pedro. Foi ele que começou construindo. E depois ele mudou-se para uma cidade que nós chamamos hoje, que naquele tempo era Constantinopla, né? E hoje é a capital da Turquia. E ali ele construiu outros templos, né, suntuosos. Então a igreja deixou de ser a igreja dos humildes e passou a ser uma igreja elitizada. E aí que ocorre que Constantino, por ele ter uma simpatia pelo arianismo, ele permitiu também que entrasse muita idolatria. Então, ao entrar muita idolatria na igreja, começaram a pegar, por exemplo, pegava a deusa Diana, falava, vamos chamar ela de Maria. Aí pegava outro tipo de Deus e dizia, vamos chamar ele de São Pedro, vamos chamar, e começaram a colocar estátuas dentro da igreja, né? Foi aí que começou a decadência da igreja, a partir do momento que a igreja se uniu ao Estado, né? Então, Constantino, ele foi bom ao parar a perseguição, mas em compensação, né, a igreja começou a se corromper aí. E aí, como o arianismo estava muito forte e muita gente combatia, ele falou assim, peraí, vamos fazer uma coisa aqui. Vamos fazer um congresso aqui, onde a gente vai reunir bispos do mundo inteiro e vamos discutir sobre isso. Isso foi em 325. Aí foi o que nós chamamos de o primeiro congresso mundial, né, da igreja, chamado Concílio de Nicéia. Forte. Aí foi bispos do mundo inteiro para lá. Inclusive tem um relato, né, Ário participou desse congresso. Tem um relato que quando Ário chegou lá,
o bispo ali da região escandinava, me fugiu o nome dele, o São Nicolau, né? Era Nicolau na época, né? É santo por ser pessoa crente, né? Todos nós somos santos em Cristo. Nicolau, ele deu um tapa na cara de Ario, diz o relato lá, né? Que parece que ele entrou em disciplina, porque saiu briga lá, ele bateu em Ario, né? Então tem esse caso aí. Aí foi decidido o seguinte no Concílio de Nicéia, que Jesus, ele sendo Deus, sendo da mesma substância de Deus, ou seja, tendo a sua característica divina, né? Ele é considerado sim Deus. E o Espírito Santo também é considerado Deus. Ali foi o início da cristologia e da doutrina da Trindade, né? Então ali foi estabelecido nesse Concílio de Nicéia o que nós aprendemos hoje sobre a Trindade, o que nós aprendemos hoje sobre a divindade de Cristo. E era necessário haver esse credo. A palavra credo é do latim assim cremos. Então a igreja tinha que firmar o seu compromisso daquilo que crê, né? Isso. Então foi tudo isso aí que aconteceu no período de Constantino. Interessante. Foi nesse cenário de Constantino onde surgiu a Igreja Católica, e da Igreja Católica quando começou a Reforma Protestante com Martinho Lutero. Martinho Lutero Aí sai desse cenário. Isso, aí passou-se muito tempo, né? Constantino. Até chegar na época de Lutero, passou muito tempo. Depois veio 410, teve o Concílio de Éfeso, e ali foi decidido de fato a doutrina da Trindade. E depois a igreja, com o Papa Gregório, ela começou a decair bastante, né? Depois teve o Papa Leão, aí foi vindo a história dos papas. Teve papa que foi preso, teve papa que nomeou outro papa de 15 anos para não perder o poder. Aí teve outro que matou outros para que conseguisse o poder. Por quê? Porque em 410 o cristianismo foi considerado religião oficial de Roma. E todo cidadão romano tinha que ser crente. E aí o poder imperialista passou para a igreja. A igreja começou a ter o poder. Isso, a igreja começou a mandar. A igreja começou a ter o poder. E aí foi que levantaram Gregório entre os francos. Francos hoje é a cidade da França, né? Foi ali entre 450, e ele era um grande pensador, filósofo. E aí ele teve uma grande contribuição naquele momento entre os francos de tirar imagens, de tirar ali da igreja, né? E deixar a igreja como o evangelho pleno. Porém, depois que ele morreu, aí voltou tudo de novo, a igreja voltou a se corromper, e quando foi perto do ano 1000, começou a nascer o islamismo. E o que aconteceu no tempo do islamismo? Maomé, ele veio lá da sua cidade e começou a invadir todas as regiões e dizia assim, ou você é Maomé ou você é Maomé. As pessoas não tinham opção. Então começou o mundo islâmico, né, expandir de forma assustadora. Onde eles iam, eles obrigavam as pessoas a serem. E foi aí que nesse tempo de 1000 depois de Cristo começou a nascer o que nós chamamos os Cavaleiros Templários. E esses Cavaleiros Templários, né, eles eram ali ingleses, franceses, e eles se uniram para derrotar, né, a expansão do islamismo naquele tempo. Então, foi aí que deu uma diminuída na expansão do islamismo. Só que eles começaram a perseguir todas as pessoas que queriam tirar a igreja do poder do governo, né, que queriam tirar os ídolos que estavam dentro da igreja, e todo mundo que se levantava era morto. Aí surgiu o ano de 1400, um homem chamado John Hus, e ele surgiu contra as indulgências da Igreja Católica. O que seria a chamada indulgência, né? Eu até expliquei um dia isso na aula lá, né? Vamos supor, Pedro, Paulo, Tiago eram pessoas santas, né? E segundo os papas, né? Porque depois daquele tempo o Papa começou a dizer que a Bíblia era falível e que as palavras dele que eram infalíveis. Então, segundo o Papa, a igreja detinha esse nível de santidade dos apóstolos. Então eles tinham um depósito de santidade. E as indulgências era você comprava a santidade da igreja, ou seja, você com seu dinheiro, você ia lá e você comprava um pouquinho da santidade de Paulo,
um pouquinho da santidade de Pedro. E também, você com dinheiro, você resgatava o seu parente que morreu do purgatório, que a doutrina do purgatório começou a se expandir, né? A pessoa dizia, olha, você morreu, mas você não era tão santo assim, então você foi lá pro purgatório. E o ato da pessoa ter ido lá pro purgatório, ocorreu que a doutrina, ela era muito exposta, ela era muito colocada nesse sentido, né? E foi quando ocorreu que John Hus, ele se levantou contra a doutrina católica, se levantou contra os conceitos católicos, e a Igreja Católica foi e jogou John Hus na fogueira. E John Hus, quando ele estava sendo queimado, ele disse uma profecia pelo qual ocorreu 100 anos depois, né? Ele dizia assim, olha, vocês estão me matando hoje, mas daqui a 100 anos vai surgir um cisne, um príncipe, e esse vai livrar, né, de vocês aí da Igreja Católica. E foi quando veio Martim Lutero. Martim Lutero, ele era um monge, né, ali da Alemanha, e ele se martirizava muito naquele tempo, né? Alguns relatos dizem que Lutero, ele chegava a nível de castidades a cortar todas suas costas, e ele ficava muito fechado, muito recluso, e ele era uma pessoa muito cheia de medo, ele era uma pessoa muito cheia da doutrina católica que enchia a cabeça dele. E o que ocorreu? Ocorreu que, lendo o livro de Romanos, meditando sobre o livro de Romanos, uma palavra transformou a vida de Lutero, que foi Romanos capítulo 1, versículo 17, a qual nós lemos e diz, o justo viverá pela fé. E ele entendeu que é somente a fé em Cristo que nos torna, né, salvos, que a gente não precisa fazer mais nada, que a salvação, ela é dada pela graça, ou seja, Jesus, ele de graça, ele distribui a sua salvação, sem que a gente precise fazer nada, somente aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. E quando Lutero compreendeu que a salvação é pela graça, que o justo morrerá pela fé, foi quando Lutero se levantou contra as indulgências da Igreja Católica. E no dia 31 de outubro de 1517, Lutero, ele pregou as 95 teses sobre o castelo de Westminster, e ali começou, né, a partir daquele tempo, começou uma nova história na igreja, que começou a surgir a igreja protestante. Quando foi 1521, pastor Washington, a Igreja Católica pediu para ele se retratar. É o que era chamado de a Dieta de Rom. E ali Lutero foi até Roma e ele disse que ele não ia se retratar, que tudo que ele falou, que se ele falasse contra, ia ser contra a consciência dele. Ele falou, não, tudo que eu falei, se eu falar contra, vai ser contra a minha consciência. E ele não se retratou ali, né? E foi interessante que depois que ele saiu dali, ele foi sequestrado, e foi uma cena de filme, né? Sequestraram ele por quê? Porque ele estava no meio dos papas, ele havia se desligado de Roma, eles haviam mandado uma mensagem para ele primeiro, ele pegou os livros dele da Igreja Católica, ele pegou a mensagem que ele recebeu de Roma e queimou em praça pública, dizendo, a partir de hoje eu estou desligado de todo o sistema católico. E depois dele ter prestado esse depoimento, ele foi sequestrado pelo príncipe da Alemanha, e ali ele ficou preso no castelo, né, de Roterdã. E quando ele estava preso ali no castelo de Roterdã, foi quando ele começou a traduzir a Bíblia do latim para o alemão. E aí deu-se, né, o início da que nós chamamos de Igreja Reformada, Igreja Protestante, e é onde nós estamos até aqui no dia de hoje. Glória a Deus. Irmãos, estamos hoje aí com esse tema, a história da igreja é muito grande, não é, professor? Muito história, grande, né? muito grande. É muita informação. Você verdade. vê que a nossa intenção era chegar até
os pais da igreja, assim, mas Sim. você vê que a igreja ela percorreu um caminho muito longo para chegar onde ela chegou. Exatamente. Nós ainda temos, além de Lutero, nós temos o Íglio, né? A gente tem Calvino, querendo ou não, teve uma grande contribuição. A gente tem Agostinho. A gente tem Armínio, né? Principalmente para nós pentecostais. A gente tem John Wesley para nós pentecostais. A gente tem William Seymour. Então a história é muito longa, pastor Washington. É muito longa. Irmãos, e por incrível que pareça, a hora passa voando. Já deu 1 hora, né? Já deu 1 hora aqui, já deu o tempo do nosso programa. Mas eu prometo para os irmãos que nós vamos retornar aqui, professor. Amém, vamos sim, vamos né? continuar. No próximo feriado que tiver, que o professor só dá para vir nos feriados, né? Sim. No próximo feriado que tiver, nós vamos trazer o pastor para a gente dar continuidade na história da igreja, porque é muito interessante a gente conhecer, né? E quando a gente fala da igreja, não foi tão simples para a igreja chegar onde ela chegou, né? Exatamente. Então houve as lutas, as perseguições, né? As barreiras para a igreja chegar onde ela chegou. Então é importante a gente conhecer a história da igreja e nós vamos retornar e nós vamos pegar a partir desse ponto dos pais da fé até hoje, né? Porque os irmãos sabem que no caso do Brasil, o Brasil é um país novo, né, professor? Do que? De 510 anos? Exatamente, um país novo, né? É um país novo. Foi descoberto lá em 1500, né, por Pedro Escobar. Então é um país novo ainda. Isso, né? é um país novo. Então a gente fala assim da história da igreja, mas o Brasil é um país novo, né? Então um país de 500 novo, em vista de 2000 anos de Cristo para cá. Então o nosso país é um país novo, mas é importante a gente saber a história da igreja, de onde se originou, de onde começou, o que os profetas, os apóstolos, né, os pais da fé passaram para que essa igreja estivesse de pé hoje, né? Exatamente. Então hoje a igreja é difícil, a igreja hoje ela ser dissipada da terra, isso é impossível, né? Exatamente. Aqui não tem como, porque existe uma promessa sobre a igreja. Mas, gente, a gente quer agradecer todos os irmãos que ficaram aí conectados com a gente online. Quero mais uma vez agradecer o professor. Amém. Né? A segunda vez que ele esteve aqui com a gente, acrescentando aqui o nosso conhecimento. E para a gente é uma alegria receber o professor. O professor quer agradecer, falar alguma coisa? Quero agradecer, né, o pastor Washington, agradecer a Deus, né, e agradecer também a todos que estão aí assistindo, né, aprendendo também com a gente, né. Agradecer também o pastor, todo o ministério, né, sua família também, todo mundo lá, os alunos, né, os alunos da Igreja Visão do Altar, né, que estão assistindo agora. Também tem os meus outros alunos também, né, meus alunos ali da igreja da sede, né, do Jardim Guançã, meus alunos ali também da igreja do 15 de novembro, também, que eu creio que deve estar online, deve estar assistindo aí também, deve estar online, né? E quero agradecer a todos aí. Eu creio que o que eu pude contribuir de conhecimento aí já foi satisfatório para mim. Amém, meus irmãos? Muito obrigado de verdade. Para a gente é sempre uma alegria ter os irmãos com a gente aqui todas as quartas-feiras, tá bom? E já aproveitando essa oportunidade, o professor e pastor Rodrigo, ele é professor aqui também do nosso núcleo de Itaquá. Você que tem desejo e vontade de fazer teologia, aí está o professor, conhecimento para dar e sobrar, amém? A gente temos aprendido muito aqui na cidade de Itaquaquecetuba. Então você que é da cidade de Itaquaquecetuba, que quer fazer teologia, tem o nosso núcleo que está localizado aqui na Estrada do Campo Limpo, 1600.